A aula está sendo gravada. Todo mundo está visualizando a imagem? Sim, Ok. Qualquer coisa, qualquer falha aí, vocês me avisem, tá? Tanto da minha voz quanto da imagem que vocês estão vendo aí. Então eu vou repetir, vou voltar um pouquinho lá atrás, de uma forma um pouco mais rápida. Gostaria de mostrar aqui a imagem, uma vista anterior do cotovelo, sendo composto não somente pelo rádio ulna, mas também pelo húmero, principalmente pelo húmero, certo? E aqui nós podemos observar anteriormente o húmero e rádio lateralmente e a ulna medialmente. Aonde se articula, né, o rádio e a ulna com o húmero é justamente na parte onde você tem superfícies articulares. Se observarmos separadamente aqui as estruturas ósseas, observamos essas superfícies cartilaginosas, que vão apresentar aqui, né, no caso aqui, a região troclear do húmero, que vai se articular com a tróclea da ulna, né? E nós temos aqui a região condilar na ulna, do húmero, que vai se articular com a cabeça do rádio. Como eu falei anteriormente, o plano, né, que vai gerar um movimento de flexão e extensão dessa articulação vai ser aquele plano que separa o nosso corpo em dois lados, tá? Veja bem, eu não estou aqui enfatizando duas metades. Afinal de contas, quem é responsável por separar em duas metades o rádio, o corpo, vai ser justamente o plano mediano. Mas quando se fala de separar apenas lados de lado, nós falamos o plano sagital. Então, como o plano sagital, então o eixo ele vai ser basicamente perpendicular, traçando-se lateralmente a essa articulação. Então, a esse ponto, nós podemos pegar um ponto eixo na articulação do cotovelo e observar o que? Justamente a flexão e a extensão, certo? Então, até aí, acredito que não haja nenhum tipo de dúvida, porém, caso haja, é só vocês me interromperem e a gente vai discutindo sobre isso. Bem, uma coisa importante a se tratar a respeito dessa articulação é que, de forma geral, ela vai apresentar essa ação de flexão e extensão, visto que nós temos aqui a tróclea, né, e a região troclear da articulação do húmero, permitindo apenas um eixo em dobradiça, ou um eixo, ou que nós chamamos de gínglimo, certo? Então, isso permite apenas a flexão e a extensão desse cotovelo. Já o rádio, diferentemente da ulna, ele vai apresentar apenas uma cabeça e essa cabeça vai permitir, né, vai propiciar que haja não somente um movimento de flexão e extensão, acompanhando a ulna em seus movimentos, mas ele também vai fazer uma rotação no seu próprio eixo. Então é importante vocês entenderem que o rádio em relação ao húmero pode não somente fazer a flexão, mas também uma rotação em seu próprio eixo. Então, é como você tivesse um eixo e esse movimento fique girando em torno de si mesmo, né? Esse osso gira em torno do seu próprio eixo. Isso é importante, tá? Porque sabendo que o cotovelo ele faz parte também do braço e do antebraço, nós sabemos que o antebraço apresenta outros movimentos, como, por exemplo, as pronações e supinações, né? Pronação, quando você joga a palma da mão para trás, e a supinação, quando você joga a palma da mão para frente, na posição anatômica. Importante saber isso, porque durante os movimentos de pronação e supinação, o que acontece é que o rádio ele sobe ele faz um X em cima da ulna. Desculpa, gente. São os primeiros espirros da manhã. Ainda bem que está todo mundo distante de mim aí. Bem, voltando aqui a falar sobre o rádio, basicamente o rádio ele vai ter essa presença, né, essa ação em rotação do próprio eixo, mas a ulna não vai ter. Então, quando você tem aqui, vamos dizer que aqui seja o rádio e aqui seja a ulna, e você tem uma pronação, olha o que acontece. O rádio vai fazer justamente o quê? A pronação formando um X em cima da ulna. Então, quando a gente faz esse movimento de pronação, o rádio que estava lateralmente permanece com a sua fixação mais proximal lateral,
porém a cabeça, a parte externa, né, extrema e distal do rádio vai cruzar a una. Então a una fica agora lateralmente e o rádio fica medialmente. Isso é importante a gente levar em consideração, porque é justamente nesse movimento de pronação e supinação que você vai ter a mudança da parte mais distal do rádio em relação ao antebraço. Tá? Além disso, galera, ainda temos aqui lateralmente, na região da cabeça do rádio, bem lateral, também uma situação mais lisa, ou seja, nós temos ainda a articulação aqui, cartilagem lateralmente, que não se envolve com, no caso aqui, o úmero, mas se envolve com a faceta articular da una, que fica localizada bem nessa região aqui, ó, permitindo que haja um deslizamento na una. Então você tem aqui o rádio girando sobre seu próprio eixo, mas girando e deslizando lateralmente aqui, né, lateromedialmente em relação à una. Então o rádio ele se articula não somente com o úmero, com seu próprio, no seu próprio eixo, mas se articula também com a una, que vai gerar um ligamento que vai abraçar todo o rádio, que nós chamamos de ligamento anelar ou anular, que é um ligamento em formato de anel. Então é ele que vai prender a articulação rádio-ulnar nesse contexto, nesse complexo articular. Tá? Então o cotovelo ele tem essa particularidade. Apresenta inicialmente o aspecto de flexão e extensão, mas se formos analisar de uma forma um pouco mais completa, vamos perceber que no cotovelo nós também temos ações articulares de níveis pivô e de nível cisalhamento, que é o caso aqui do rádio em relação no pivô ao úmero e em relação ao cisalhamento à una, né? Aonde a lateral da cabeça do rádio desliza, cisalha em relação à una, certo? Ficou entendido essa parte, galera? Acredito que não tenha muito mais o que explicar, mas eu posso mudar a minha forma de explicar caso isso não tenha ficado bem entendido, tá, gente? Então, assim, voltando... o cotovelo, professor, não tem muito o que falar, mais o quadril, né? O quadril, né? Mais, o quadril tem muito mais, assim, cinesiologia para falar do que o cotovelo, né? Eu aposto com você que, com relação à complexidade, o joelho é um dos mais... Isso, também. O quadril, ele não é tão complexo, não. Né? A gente pode estar... eu vou mostrar para vocês aqui também o quadril, já que você está falando do quadril. Vou até pegar, depois de eu falar de cotovelo e falar de joelho, eu pego uma imagem do quadril para a gente poder estar discutindo um pouquinho mais sobre isso. Mas, de forma geral, o que nós temos são articulações sinoviais, todas elas são, tá? E que vão desenvolver movimentos de acordo com seus planos e eixos e com as suas características, né? Então, a gente pode observar que a característica da articulação do cotovelo, de forma geral, ela é dobradiça, porém o rádio ela tem uma ação, né, de cisalhamento em relação ao úmero e cisalhamento em relação à una. Sendo que, em relação ao úmero, você tem o eixo em pivô, você tem o eixo contra ele mesmo. E em relação à una, você tem um deslizamento. Ele gira sobre seu próprio eixo, mas deslizando em relação à una. Lateralmente, né? Lateralmente. Médio-lateralmente, né? Lateromedialmente, perdão. Que é quando você está aí girando da parte lateral à parte medial. E vice-versa, dependendo da pronação e supinação. Seguindo aqui, galera. Com relação à musculatura, é importante a gente levar em consideração que para se realizar basicamente uma flexão de cotovelo, na extensão a gente não tem muito mistério não, tá? Na extensão, basicamente, o que vai gerar essa ação vai ser o tríceps, ok? Nós temos aí o ancônio também, que é uma musculatura que vai estabilizar a extensão desse cotovelo. Mas, de forma geral, a ação que vai permitir a extensão própria do cotovelo vai ser o tríceps, né? Não somente a sua porção longa, mas todas as outras porções, gerando uma extensão completa do cotovelo. Agora, quando se fala de flexão,
né, desse cotovelo, nós precisamos levar em consideração algumas musculaturas que não são bem conhecidas. Tudo bem, a gente vai falar sobre o bíceps, né? Mas o bíceps não é o principal músculo de flexão de cotovelo, né? Parece até estranho eu falar sobre o bíceps não ser o músculo principal dessa flexão. Mas quando eu mostrar para vocês, vocês vão perceber o que eu quero dizer. E aí eu vou pegar uma outra imagem para mostrar a vocês, tá? Deixa eu pegar aqui uma imagem que fale sobre isso, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem completa. Vou fazer melhor do que isso. Vou mostrar aqui no meu celular o que a gente precisa saber. Eu já acho que até que eu já compartilhei com vocês esse aplicativo, né? Não sei se vocês já chegaram a verificar. Já o senhor mencionou na outra aula esse aplicativo. É um excelente aplicativo, tá? Vale a pena vocês terem. Tá R$ 70 ele agora. Tá barato. Eu paguei R$ 90 na época. Deixa eu fechar aqui essa janela. Eu vou compartilhar com vocês outra janela. Então aqui, vocês estão vendo meu celular? Deixa eu botar no aplicativo que vale a pena ser explorado. Então, basicamente, caso eu não estou vendo vocês nesse momento, eu só estou vendo o meu aplicativo, o meu celular. Então, se por acaso vocês tiverem alguma pergunta a fazer, nesse momento eu peço que evitem usar o chat, tá? Tentem usar o microfone, mesmo me interrompendo, não tem problema nenhum, para que a gente possa ter uma dialógica mais próxima do certo. Então, o que eu vou mostrar para vocês nesse momento vai ser a articulação do cotovelo de forma geral. Mas eu vou separar aqui, né, de uma forma geral, né, nós temos aqui o antebraço, eu vou pegar parte do cotovelo, certo? Então, vamos lá. E vou aqui selecionar para vocês o músculo do bíceps. Observem só, gente, com relação ao bíceps. Nós sabemos que o bíceps ele não tem a sua inserção e a sua origem na região do úmero, tá? Não existe nenhuma ligação do bíceps com o úmero em parte alguma. Então ele vai ter a sua origem lá na região da escápula, certo? Na região supraglenoidal da escápula. E nós vamos ter uma outra inserção mais inferiormente, mais distalmente, lá na tuberosidade do rádio, que é onde você tem a fixação principal do bíceps. Essa região aqui, ela não é um ligamento, tá? Não é um tendão, tá? O tendão está basicamente nessa região aqui. O que nós temos aqui são apenas fascículas de ligamento que se unem ao bíceps. Mas aqui está o tendão principal do bíceps. Então, nós podemos dizer que, ao se tratar de uma ligação no rádio, o bíceps ele não vai necessariamente realizar apenas a flexão. Ele, além de realizar uma flexão de ombro, né, e além de realizar uma abdução de ombro pelos vetores das fibras de tendão, ele vai também realizar, além da flexão de cotovelo aqui abaixo, ele pode realizar também uma supinação, porque a tuberosidade do rádio ela está localizada medialmente. Então, quando a contração do bíceps acontece, é justamente aqui na tuberosidade do rádio que vocês vão ter um desvio do rádio para frente. Isso vai fazer com que haja uma supinação. Então, se vocês mantiverem agora, né, o cotovelo de vocês em 90 graus, com a palma da mão voltada para baixo e colocarem a mão no seu bíceps e fazerem a supinação, vocês vão perceber uma tensão da musculatura do bíceps. Quem não perceber, me avisa. Então, nesse caso, eu estou mostrando para vocês que o bíceps, ele, além de fazer a ação... Tem alguém chamando lá. Tá, já foi. Então, deixa eu me fixar aqui. Aí
consigo observar melhor. Tá aqui. Beleza. Então, basicamente, o que vocês estão vendo aí é o bíceps, que vai fazer não somente as ações musculares nos ombros, que faz, mas também a ação de supinação do cotovelo, tá? Supinação do antebraço, assim como a flexão do antebraço. Tá ok, gente? Vocês conseguiram observar isso no bíceps? Só para poder mudar aqui a musculatura. Beleza, grande parte disse que sim. Então, seguindo aqui. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é um músculo que nós chamamos de músculo braquial, tá? Ele é um músculo que, de fato, vai fazer e vai iniciar a flexão de cotovelo. Primeiro porque ele vai ter a sua origem na diáfise medial, né, no terço medial do corpo, do húmero, tá? Como vocês podem estar observando nessa região aqui, né, acima. Se vocês não estiverem vendo meu ponteiro, me avisem, tá, galera? E vai ter a sua origem anteriormente, bem nessa região aqui, ó. Olha só como é que nós temos esse aplicativo com uma grande possibilidade de ação. Bem na região inferior aí, lá na ulna, tá? No terço distal, proximal da ulna. Abaixo da região aonde se articula o cotovelo, o húmero, com a ulna. Então, de fato, o braquial, o músculo braquial, por si só, ele vai ser responsável única e exclusivamente pela flexão do cotovelo. Tá ok, gente? Então, esse músculo é o músculo principal da flexão de cotovelo. Não importa se você esteja fazendo uma rosca, né? Com o cotovelo, né? Basicamente, em relação à flexão, essa vai ser a musculatura que vai estar atuando em todas as ações de flexão do cotovelo. Já o bíceps ele vai atuar mais ou menos dependendo do que você trata de supinação ou de pronação. Tá? Quanto mais supinado, mais você atinge a força muscular do bíceps braquial. Quanto menos supinado, mais você atinge o potencial de ação do braquial. Tá? De qualquer forma, o braquial é o principal nessa lista de músculos que regem a flexão do cotovelo. Vamos pegar aqui uma outra musculatura que fica um pouco mais para a região do antebraço, tá? Então, observem que o braquiorradial, uma outra musculatura bem considerável, ela vai auxiliar nas ações de flexão do cotovelo. A começar pela sua inserção, sendo localizada lateralmente na região, na borda supraepicondilar medial, né, do úmero. E vai ter a sua origem, ou melhor, a sua inserção lá na ponta distal, né, do rádio, bem no processo, na tuberosidade lá medial, né, no processo pisiforme do rádio. Isso permite que a ação muscular aconteça do húmero até o rádio. Então, muitas musculaturas, né, muitas ações de flexão do cotovelo em posição neutra, nem em supino, nem em prono, vão acontecer, tá? Para a realização de flexão. Então, é uma musculatura que é pouco trabalhada por grande parte dos atletas e grande parte das pessoas que trabalham a musculação, porque não reconhecem, ou pelo menos não lembram dessa musculatura na hora de fazer uma atividade, em posição neutra. Como eu acredito que seja o nome, é o martelo, me corrija se eu estiver errado. Uma ação de flexão de cotovelo com peso, aonde você fica em posição neutra. É chamado de martelo, não é isso? Sim, professor.
Perfeito. Então, na posição de martelo, você consegue atribuir aí a ação não somente do braquiorradial, mas também consegue atribuir a ação para o bíceps braquial e também o músculo braquial, que são os três principais músculos de ação no cotovelo. Tá? Lembrando que não somente o braquiorradial, o braquial e o bíceps braquial, desculpa, sair da imagem, nós temos aqui uma condição de outras performances musculares no cotovelo. Então, eu vou tentar isolar para vocês aqui a musculatura do redondo, melhor, o pronador redondo do cotovelo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, peguei errado. Aqui. Uma posição anterior, tá? Uma vista anterior. Observem que eu estou mostrando anteriormente. Essa musculatura ela tem uma inserção no epicôndilo medial do húmero, ok? E ele vai ter uma inserção lá na diáfise lateral do terço, né, medial do rádio. Então, se nós observarmos, olha como é que ele está lateralmente em relação ao músculo, ao vetor, às fibras do músculo. Significa dizer que, quando se contrai, é imperativo que esse rádio ele gire em seu eixo medialmente, sendo trazido para o outro lado, mantendo a sua articulação e seu posicionamento medial, proximal, mas o seu posicionamento distal ele fica para o outro lado, para medial. Então, o pronador redondo ele vai auxiliar nessa pronação, fazendo com que haja um deslizamento aqui na articulação do rádio em relação ao húmero, à una, e também do rádio em relação ao húmero, né? Na parte lateral do húmero. Então, o pronador redondo ele é muito potente e permite essa ação de pronação. Eu vou passando aqui, galera. Se tiver alguma dúvida em relação ao que eu estiver falando, vocês me interrompam, por favor, tá? Vou agora mostrar o pronador quadrado. Uma outra musculatura que está associada aí a esse... Apesar de estar distante do cotovelo, faz ação direta. Nós estamos aqui observando o pronador quadrado. Um músculo pequeno, né, basicamente pequeno, ele vai ter a sua origem, né, fixa no terço distal da una anteriormente e vai ter a sua inserção no terço distal do rádio anteriormente. Então, quando há uma contração desse músculo, é natural que o rádio ele se sobreponha à una, fazendo então uma pronação. Então, assim como o pronador redondo, o pronador quadrado permite que haja uma pronação, né? Um deslocamento do rádio em relação à una, fazendo com que a palma da mão fique voltada para trás na posição anatômica. E você consegue observar que nessa ação, não sei se vocês conseguem ver aqui o meu antebraço, aqui nós temos o pronador quadrado, tá? E aqui nós temos o pronador redondo, que vai basicamente pegar dessa região, aqui no terço do rádio medial, se envolvendo aqui com o epicôndilo medial, látero medial. Então, a ação do pronador redondo e do pronador quadrado vão realizar essa ação aqui. É difícil de entender, mas muitas das vezes que as pessoas têm dores na região do cotovelo, principalmente voltadas para o epicôndilo, é por causa exatamente das ações envolvendo o pronador redondo, tá? Como eu falei anteriormente. O pronador redondo, ele é um dos responsáveis pelas lesões de epicôndilo medial. Então, se nós observarmos novamente aqui o pronador redondo, observe que ele está justamente em cima do epicôndilo medial. Bem aqui, bem localizado no epicôndilo medial. Significa dizer que todas as ações musculares de tensão aqui podem provocar algum tipo de inflamação aqui. E muitas das vezes as pessoas confundem essas dores com os músculos de flexão, de palmar, né, e flexão dos dedos, porque tem a mesma origem, né, lá na região do epicôndilo. Mas a gente precisa levar em consideração esse pronador redondo que tem uma grande capacidade de força, grande potência.
Então, basicamente, tratar do cotovelo é tratar dessas articulações. Vou falar sobre uma última musculatura, tá? Nesse caso não é o ancônio. O ancônio, ele basicamente estabiliza a extensão, tá legal, gente? Vamos pegar aqui uma outra musculatura que está por trás do ancônio. Eita ferro. Vamos remover aqui as suas camadas. Aqui está você. Pronto. Uma visão anterior, tá? Vocês vão ver já já aí. Deu um certo delay aí para vocês, mas já já vai estar aparecendo para vocês. Aí. Numa visão lateral, e agora uma visão anterior, nós temos aí a musculatura que nós chamamos de supinadora, tá? Essa musculatura supinadora ela é formada pelos supinadores superficiais e os profundos. A ação dela é a ação de supinação. Basicamente, ela traz, né, o rádio em sua posição mais próxima da anatômica. Observe aqui onde está a sua inserção, na parte lateral do terço proximal do rádio, e posteriormente nós temos a sua inserção, que parte dela vai estar localizada na ulna, né? Já já vocês vão verificar isso aí. Tá com um grande delay essa imagem. Vamos ver se ela vira aí. Vai virar. Tá virando? Virou. Beleza. Então, observe que na parte posterior, na região da ulna, abaixo do olecrano, você tem aí uma parte que é um pouco mais profunda, que é o supinador profundo, e nós temos acima, né, na região ainda do epicôndilo lateral, uma outra parte da supinação do supinador que permite que essa musculatura traga o antebraço na posição na posição anatômica, gerando assim uma supinação. Mas eu gostaria de reforçar a vocês que essa não é a musculatura principal de supinação. Ela não tem poder de supinação sozinha. Ela vai depender do bíceps braquial, tá? Lembrando aqui que o bíceps braquial ele vai estar localizado anteriormente. Então, basicamente, é o bíceps braquial que vai dar a função mais potente na condição de pronação, ou melhor, na condição de supinação dessa articulação, tá? Foi importante eu falar com vocês sobre isso, porque de quase todas as articulações, né? Nós temos aí a articulação do cotovelo e do joelho que vão apresentar algumas características mais peculiares. Apesar do ombro ser uma articulação mais complexa, é possível observar na anatomia quais as suas ações, de uma forma mais simples. Afinal de contas, nós temos apenas a cabeça do húmero em relação à sua cavidade glenoide. Então, todas as ações ali são pertinentes aos movimentos de todos os planos e eixos. Já aqui não, nós temos 3 estruturas ósseas que podem propiciar movimentos diferentes e distintos. E, obviamente, com seus respectivos músculos. Isso é importante ser discutido, tá? Basicamente, o que eu fiz nessa aula foi um dever de casa. Não estou dizendo que vocês deveriam ter feito isso com o cotovelo. Mas se vocês tivessem feito somente isso de uma forma descrita na A1PP, vocês já teriam respondido a questão. Tá? Então, basicamente, foi uma análise cinesiológica da articulação do cotovelo que eu fiz. Mostrando para vocês aí o tipo de articulação, mostrando para vocês os tipos de movimentos que nós temos nessas articulações, assim como também mostrando quais são as musculaturas pertinentes a cada movimento nessa articulação peculiar. Foi, galera? Foi. Posso passar então para o joelho, galera? Bora, quadril, joelho. Vamos lá, então, já que estamos de cima para baixo, vamos para o quadril antes de irmos para o joelho. Antes de eu mostrar aqui a musculatura, deixa eu mostrar aqui primeiro a articulação. Aqui.
Então, o que nós temos aqui? Basicamente, o quadril, tá? Então, a articulação do quadril, ela é exatamente a ligação que nós temos entre a cabeça do fêmur em relação à cavidade, que nós chamamos de acetábulo, né, nos ossos do quadril. Por que esse osso tem esse nome? Ossos do quadril, né? No plural, como se fossem ossos, ao invés de um osso só. Porque lá na região infantil, lá na época infantil, esse osso ele foi fundido, né, aos poucos, até se formar um osso só. Então nós temos aqui a parte de cima, que nós chamamos de ilho, nós temos a parte de baixo e anterior, que chamamos de pubis, tá? E nós temos a parte posterior e inferior, que nós chamamos de isquio. E o isquio normalmente é onde nós utilizamos para sentar. É em cima desses ossos que nós utilizamos, que nós usamos para sentar. Então nós temos aqui os ossos do quadril. E na ligação desses três ossos, na fusão desses três ossos, o que nós vamos ter basicamente é uma estrutura, e aí eu vou mostrar lateralmente aqui o osso do quadril, tá? Aonde vocês vão observar o acetábulo. Então, o acetábulo, ele basicamente ele é uma cavidade, tá? É uma depressão articular que vai ter a sua condição interna, né? Como uma meia-lua, né? Como vocês podem observar, e uma fossa acetabular um pouco mais profunda, aonde nós vamos ter aqui um ligamento inserido, né? O chamado ligamento redondo. Ele vai sair da região do quadril, nessa fossa acetabular, e vai se ligar lá na cabeça do úmero. Então, observe que a cavidade articular do acetábulo ela é distinta em relação à cavidade articular, por exemplo, do ombro, lá na cavidade glenoide. A cavidade glenoide ela tem uma característica rasa, ela depende, né, de mais cartilagens para formar as suas bordas articulares, né? O acetábulo também vai depender dessas bordas articulares para aumentar a superfície de contato da cabeça do fêmur com a região acetabular, mas de qualquer forma nós podemos entender aqui que existe uma articulação apenas envolvida, que é a articulação coxofemoral, ou seja, coxo, quadril, e femoral, fêmur, né? Como nós podemos rever aqui nessa imagem. Então nós temos aqui, vou colocar agora para vocês o fêmur novamente. Então o fêmur está sendo colocado, já era para ter aparecido, mas vamos esperar um pouquinho. Aí apareceu. Então agora sim nós podemos observar que o fêmur, a cabeça do fêmur está inserida dentro, tá? Dentro da cavidade acetabular. Se nós tirássemos o acetábulo de jogo e fizéssemos a visualização da cabeça do fêmur, e aí eu vou botar uma visão medial para vocês, né? Então aqui é uma visão lateral, estou jogando ela para uma visão medial e aproximar aqui a vista da cabeça do fêmur. Deixa eu aproximar um pouquinho mais a imagem. Então observe que a cabeça do fêmur, né? Ela é basicamente uma superfície lisa, exceto por uma ponta, né? Por um pequeno espaço, uma pequena área mais depressiva, bem no meio, né? Que nós temos o quê? Justamente a região de ligação com o ligamento redondo, tá? Só para vocês saberem, o ligamento redondo, nesse caso aí, ele é um ligamento intra-articular, ou seja, ele está dentro da articulação coxofemoral. Esse ligamento, ele não tem capacidade, ele não tem condição de limitar as distensões ou os afastamentos articulares. Esse ligamento tem apenas uma característica, que é de proteger a inervação e a vascularização que passa por ele. A cabeça do fêmur não é vascularizada por qualquer outra estrutura. Não estou falando da parte articular, tá? Estou falando da cabeça, de fato, do fêmur. Não é nutrida por qualquer outra estrutura vascular, a não ser pela estrutura vascular que passa por esse ligamento redondo.
É importante a gente saber isso, porque qualquer tipo de luxação do quadril pode promover uma obstrução desse ligamento, uma obstrução dos vasos sanguíneos que tem nesse ligamento. E isso impede que o sangue chegue à cabeça do fêmur, fazendo com que ela não seja nutrida e futuramente ela passe por um processo de necrose. Esse processo de necrose, ele é um processo que vai degradar e destruir essa cabeça do fêmur, fazendo com que haja uma alteração na condição articular. É importante a gente levar isso em consideração, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos, né, de ação dessa articulação. Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao que interessa. Deixa eu pegar aqui a estrutura inteira. Então nós temos aqui uma visão anterior, tá? Onde o fêmur está localizado lateralmente e os ossos do quadril, né, está localizado medialmente ao corpo. Levando isso em consideração, e levando em consideração também a cavidade, né, a condição articular, observe que ela tem uma ação axial, ou seja, ela pode fazer movimentos em todos os planos. Ela pode gerar movimentos, por exemplo, de flexão de quadril, extensão de quadril, abdução de quadril, adução de quadril, rotação de quadril. Então, nós temos aí uma variação muito grande, e isso permite que todos os planos e todos os eixos, respectivamente, sejam abordados nessa articulação. Hipertensão também, professor? Perdão, fala de novo. Hipertensão? Hipertensão de quadril? Hipertensão de quadril? Você fala da hiperextensão. Isso. A hiperextensão, ela também faz parte. Afinal de contas, você está falando da extensão de quadril, né? Na verdade, isso. A extensão, ela pode ser realizada além dos seus limites, né, cinesiológicos, mas mesmo assim ela vai estar envolvida dentro de um plano específico, tá? Lá na primeira aula que tivemos, nós falamos sobre os planos e eixos, e nesse caso, o que faz a extensão e a flexão, ou a hiperflexão, ou hiperextensão de quadril é justamente o plano sagital, tá ok? Que divide lateralmente os dois lados, e o seu eixo lateral, que permite que haja esse movimento de flexão e extensão, mesmo que uma hiperextensão, tá? Mas se fôssemos falar de, isso mesmo, flexão e extensão. Mas se fôssemos falar de uma ação de abdução e adução, nós precisaríamos de um plano que corte anteriormente e posteriormente esse indivíduo, fazendo com que o eixo seja o que? Antero-posterior. Então, esse eixo ia pegar basicamente na mesma linha sagital da nossa sutura, permitindo movimentos o quê? Nesse caso de abdução e adução do quadril. E nós temos o eixo que bate longitudinalmente pegando o plano transversal, permitindo a rotação do quadril. Então, observe que os 3 planos e os 3 eixos são desenvolvidos nessa articulação. Foi entendido, galera? Sim. Alguma coisa que eu precise falar mais, que eu não falei? As lesões que costumam acontecer tem algum desvio no quadril que acontece essas lesões? Geralmente é sobre impactos. Então, como é uma articulação que ela é gravitacional, ou seja, ela é uma articulação que basicamente permite, né, que você tenha coaptações o tempo todo, ou seja, encaixe direto, afinal de contas é o peso do corpo sobre os membros inferiores, é natural que haja um desgaste dessa articulação. E isso pode acontecer com mais intensidade se essa articulação ela tiver numa condição mais alterada, biomecanicamente falando. Por exemplo, mas isso acontece, vamos supor, pelo peso que está suportando, pela idade também tem esse agravamento? Tem sim. Né? O peso, que é uma coisa natural, né? A falta de peso também pode fazer isso, tá, galera? Como assim?
A gente sabe que as atividades osteoblásticas e atividades osteoclásticas, isso aí já é um estudo mais da biomecânica, mas não custa nada eu explicar para vocês rapidamente. Elas dependem de algumas ações. Ações gravitacionais, ou a mais ou a menos, que vão promover uma produção óssea, permitindo ou uma massificação, uma condição de densidade óssea, permitindo uma estrutura mais forte, ou por outra, se você não coloca carga nessa estrutura, não existe condições de você delimitar a superfície articular. Então, ela começa a apresentar várias alterações superficiais. Então, essas alterações, elas permitem que haja uma incongruência da articulação. Você não tem ali uma condição lisa, né? Uma condição de deslizamento adequado. Então, é necessário que haja essa sobrecarga, que ao mesmo tempo vai desgastar a articulação, vai desgastar o tecido cartilaginoso, mas sim, essa sobrecarga e a movimentação vai permitir que ela esteja nas suas condições mais perfeitas. Mas a gente precisa levar em consideração que a falta de carga sobre a articulação vai gerar uma alteração biomecânica, mas o excesso, tá, da sobrecarga, no caso da carga sobre os membros inferiores, também pode gerar um desgaste articular. Então, é óbvio que uma articulação dessa ela vai aguentar uma pressão muito maior, né, em relação às outras articulações. Tá? Não tanto quanto a do joelho, do tornozelo, mas em relação às articulações mais superiores, né, as articulações das vértebras. Mas, de forma geral, essa é a primeira articulação que sofre uma sobrecarga direta de peso. E é importante que haja essa sobrecarga para que haja essa congruência. Mas algumas alterações mecânicas, né? Algumas modificações, por exemplo, rotações internas, onde a pessoa ela anda com os pés para dentro, com os joelhos para dentro, isso pode causar alterações posturais e alterações a níveis das articulações posteriormente, porque é uma parte mais rasa. Observe que a parte de trás ela é mais rasa. Então, qualquer rotação medial vai fazer com que essa cabeça do fêmur ela saia para a região posterior. E isso pode produzir subluxações, fazendo com que essa cabeça saia da região do acetábulo e sofre as alterações vasculares pelo ligamento redondo, por exemplo. Então, é importante que haja uma biomecânica adequada para que você mantenha essa articulação de uma forma neutra dentro da cavidade acetabular, permitindo assim as suas funções dentro dela. Qualquer excesso ou tensão externa pode causar essa lesão. Tá? Então, as maiores lesões que você vai enfrentar numa articulação coxofemoral vão ser lesões de subluxação por rotação medial, tá? E lesões por sobrecarga, muito peso sobre as articulações, que naturalmente vão comprometer não a articulação de forma direta, mas o colo do fêmur, como eu posso mostrar a vocês aqui. Vou voltar para a imagem anterior, para a vista anterior, e vou mostrar a vocês o colo do fêmur. Observe que entre a cabeça do fêmur e os trocânteres, nós temos aqui uma parte mais fina, que é justamente o colo do fêmur. Então, esse colo do fêmur, ele basicamente pode sofrer sobrecargas e fraturar. Tá? Então, lesões relacionadas ao fêmur, a articulação acetábulo, coxofemoral, elas estão associadas não somente à cabeça do fêmur, mas também ao colo do fêmur. Tá? Então, essas são as maiores lesões que vocês podem ter na articulação do quadril, na articulação coxofemoral. Jogadores de futebol normalmente vão apresentar lesões na região do pubis, tá? E não na região na região coxofemoral. Pela grande atividade, né, de corrida e de chutes, né, e os chutes, né, basicamente em adução,
os adutores eles são muito bem exigidos e isso pode comprometer a articulação do pubis, né? A sínfise púbica, gerando algumas inflamações. Então, essa é a maior preocupação que nós teríamos em relação à articulação da sínfise púbica, tá? Não da do quadril, mas da sínfise púbica que fica ligando aí as partes anteriores do pubis, né? Do quadril, dos ossos do quadril. Então, essas são as maiores lesões que a gente pode encontrar na articulação. Desgastes articulares podem promover calcificações irregulares, o que vai causar um atrito muito maior entre as articulações coxofemorais, e isso sim pode trazer algum tipo de dor. Tá? Fora isso, nós temos outras condições, que são condições ligamentares, condições musculares, que nós vamos ver agora a seguir. Tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui agora as imagens musculares. Eu me fiz entender, Wesley? Eu me fiz entender, Wesley? Ou foi Leandro que falou? Leandro. Então, Leandro, eu consegui fazer você entender? Sim. Então, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês algumas musculaturas que estão ligadas diretamente ao quadril, tá? Então, eu vou isolar algumas aqui. Por exemplo, o ilho-psoas, tá? Ou chamado também de ilíaco. Ele tem a sua inserção lá no trocânter menor, posteriormente, e a sua origem lá na fossa ilíaca, tá? Na asa ilíaca. Então, a ação primordial dele é de flexão de quadril, além de gerar uma rotação lateral, uma rotação externa do quadril, a ver pela sua inserção posterior medial também. Então, quando você tem uma tensão muscular, ele gera aí uma flexão. Normalmente, dores associadas à flexão de quadril estão relacionadas a esse músculo, tá? E a esses outros dois músculos aqui, né? No caso, o psoas maior, que vai ter a sua ação um pouco mais intensa, né? Visto que a sua musculatura ela é mais longa e ela se origina nas vértebras, né? L5, 4, 3, 2, 1, tá? Em alguns casos, elas podem até pegar parte da T12. Por isso, elas desempenham um valor de flexão, assim como também pode desempenhar um valor de extensão da lombar, tá? Projetando as vértebras anteriormente. É muito normal você ter alguma alteração no quadril por conta dessas musculaturas, tá? Porque elas basicamente mudam a biomecânica não somente do quadril, mas também mudam a biomecânica das articulações lombares, né? As articulações vertebrais e também sacroiliacas. Com relação às articulações mais próprias e aonde você tem mais lesões a nível articular, deixa eu mostrar para vocês aqui os glúteos, tá? Nós temos o glúteo máximo, né? Essa parte mais superficial, é uma das musculaturas mais intensas, né? De extensão e rotação externa do quadril. Mas também nós temos o glúteo médio, que fica localizado um pouco mais abaixo, tá legal? Mas ele vai estar associado à abdução do quadril. E aí nós temos uma grande questão, né, nessa musculatura, porque como ele faz a participação da abdução do quadril e por trás dele, né, nessa região mais vazia, nós temos aí o glúteo mínimo, que também participa dessa ação, mas nós temos algumas outras estruturas, como por exemplo as bursas, né? Então, nós temos bursas que se localizam nessa região, que promovem muitas das vezes dores em atletas e pessoas um pouco mais pesadas, mais obesas. Porque é justamente essa região que permite que haja que impede, né, que o trocânter se colida com as musculaturas que estão adjacentes ou com a própria estrutura óssea, né, dependendo do ângulo de abdução. Então, nessas condições, a gente tem, por exemplo, bursites, que são causadas por esses impactos, que são muito confundidas com lesões no trocânter, né? Que são as trocanteites, né? Ou até mesmo as tendinites,
de glúteo médio. Então, na hora de falar de uma lesão, né, nessa região do quadril, a gente também tem que levar em consideração as musculaturas, os tendões, as bursas e os ligamentos e as cápsulas que estão envolvidas nesse complexo articular. Então, um problema basicamente relacionado à articulação do quadril não necessariamente se envolve somente àquela condição osteoarticular. Ela pode estar ligada também a condições ligamentares, musculares e até relacionadas às bursas, né? Que são os coxins de amortecimento do nosso organismo, principalmente das nossas articulações. Existem outras musculaturas, tá? Como, por exemplo, o quadríceps. O quadríceps, ele é uma musculatura, ele é um músculo que, além de fazer a ação de flexão, de extensão do joelho, ele também permite uma flexão de quadril. Vou pegar aqui o reto femoral. Dos quatro vastos, esse é o que você vai ter a ação lá na região da espinha da espinha ilíaca antero-inferior. Observem, ela tem uma ação lá nos ossos do quadril, ultrapassam a região do fêmur e vão até a patela, como está sendo mostrado aqui. Então, basicamente, além de fazer uma extensão de joelho, ele ainda propicia uma flexão de quadril. Algumas lesões relacionadas ao reto femoral podem trazer dores também nessa região aqui do quadril, tá? Por difusão. Ô, professor. Oi. É o Wesley, deixa eu te falar. Eu tô com uma lesão nesse músculo aí. Tem tipo um ovo, porque eu até tratei esse músculo, mas só que não melhorou. Aí dá tipo um ovo. Aí queria saber se você pode explicar um pouco sobre essa lesão. Posso sim. Então vamos lá, vamos levar em consideração. Não sei se foi, né, no reto, tá? Pode ter sido no vasto medial, no vasto lateral, pode ter sido em um ou mais, sem problema nenhum. O que acontece é o seguinte: quando sofremos alguma lesão, e eu não estou falando daquelas microlesões que são de musculação, não, tá? Essas microlesões, elas acontecem devido a um sistema que nós chamamos de breakdown, né? Que é quando a musculatura ela sofre essas lesões micro, né? Para que você tenha um aumento, né, de massa muscular naquela região. Já nesse caso, onde você evidencia um nódulo, né, você evidencia um caroço, né, uma parte mais elevada da musculatura, isso pode estar associado a uma lesão, uma macrolesão muscular, e essa macrolesão muscular, ela vai acabar gerando algumas fibroses na região. A tentativa, né, de se reconstruir pode ser que gere essas fibroses. Então, dependendo do grau, né, e obviamente do tempo, né, que você sofreu essa lesão, uma das coisas mais importantes dentro de um tratamento é você evitar a extensão máxima, né, a hiperextensão ou a distensão dessa musculatura, certo? Ou evitar fortalecimento dessa musculatura. É muito comum que você sofra 3 tipos de lesões, né? Na verdade, 3 mecanismos para essa lesão. Ou impacto direto, você levou uma pancada direta nessa região, é comum, tá legal? A lesão por impacto direto. Ou você fez um esforço muito acima das condições musculares e isso gerou lesão, distensão muscular. Ou você, por um alongamento, né, você também acaba sofrendo essa distensão. Pode também ser a associação do hiperalongamento, né, da hiperdistensão, com uma tensão muscular, uma contração muscular. Isso pode gerar essa lesão. Então, de repente, você passa aí umas 3 ou 4 semanas com essa dor. O mais importante é que você trate ela para que não evita lesões mais sérias, inflamações mais sérias, promovendo um calombo, um caroço ou um edema mais acentuado. O não aquecimento também não pode dar uma lesão, professor? Perdão. O não aquecimento
aquecimento também não pode dar uma lesão somente Pode no sim. quadril, que suporta o peso do nosso corpo? Pode sim. Na verdade, o que você tem aí é basicamente uma musculatura que se encontra num estado de repouso e ela não se preparou, né? As suas miofibrilas não estão preparadas, não estão com íons de cálcio, né? Os seus ATPs não estão preparados para gerar uma ação espontânea e imediata. Então, isso pode, sim, dependendo do esforço que você causar, pode gerar uma lesão, sim. Então, por isso que existe toda aquela fase de aquecimento, né? O pré-aquecimento da atividade, para vocês aumentarem a atividade muscular, ativarem a contração muscular, e isso pode impedir que haja esse tipo de lesão. Pode impedir, não vai impedir 100%. Depende da sobrecarga que você utilizar. Professor, vou pedir só para o senhor chegar um pouquinho para a esquerda, tá cortando o seu rosto todinho. Para minha esquerda ou para sua esquerda? Para a sua esquerda. Então, Isso, obrigado. Tranquilo. Mas vocês estão vendo a imagem que eu estou mostrando também, né? Sim, tranquilo. Beleza. Então, basicamente, essa lesão muscular, esse caroço que aparece, ela vai sendo uma aglomeração de fibroblastos que podem futuramente calcificarem, gerar alguns sais calcários, que pode ser bem desagradável para o praticante, para o atleta, né? Então, esse tratamento ele precisa ser bem desenvolvido para evitar qualquer outro tipo de lesão, né, por conta dessas calcificações que podem acontecer. Né? Então, dependendo do tempo que você ficou com essa lesão, acredito que você possa ter aí passado por uns 3 meses já. Tô certo? Sim, professor. Já tem um tempo já. Aí eu tratei uma vez, mas só que acabou que a dor melhorou um pouco. Aí você já viu, futebol, jogador de final de semana, lá melhorou a dor, vou lá jogar de novo. Explicou tudo já. É verdade. Explicou tudo já. A semana toda o carro parado na garagem, de final de semana quer rodar, o carro quebra. Vai gerar limalha. Pode ter certeza que esse pistão vai ficar cheio de limalha lá no fundo do cárter. Aí vai dar ruim. Eu tô sem tempo para fazer fisioterapia, eu até fui lá no médico lá e tal, mas eu tô querendo tratar para mim fazer uns exercícios. Eu tô com lesão na perna direita, na esquerda. Tá difícil demais. Esse é o atleta de final de semana mesmo. Mas fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. O que você tem que fazer, obviamente, né, é ter tempo para praticar alguma atividade física durante a sua semana. E com relação a essas lesões, já que já são bem antigas, vale a pena você fazer algum tipo de massagem, fortalecimentos que não envolvam intensidade máxima, como é no futebol, de final de semana, principalmente. Então, tudo isso vai auxiliar na melhora da sua condição muscular, tá? Mas procura sim um tratamento. Procura, porque se você procurar um tratamento, as chances, obviamente, o tempo de recuperação é muito maior, é muito superior. A recuperação vai existir? Vai. Mas com a fisioterapia, com um tratamento mais específico, você vai ter, com certeza, vantagens de recuperação. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Vou finalizar rapidamente aqui, porque nós temos mais alguns minutinhos, né? Vocês daqui a pouco têm aula com outro professor. Eu vou agora falar é o joelho, né? Professor William, né? Não, agora é o joelho, né? Isso, na verdade eu queria aproveitar, né, já que eu falei do quadríceps, que também tem extensão, nem vou me estender muito com relação ao quadríceps no joelho, porque eu já falei dele na parte daqui do quadril com o reto femoral. Mas vocês entendem que existe o vasto lateral e o vasto medial, certo? Além do vasto intermédio, que fazem a extensão do joelho. Nós temos aqui, posteriormente à coxa, algumas musculaturas que vão estar associadas não somente ao joelho, os isquiotibiais, né? Por exemplo, aqui nós temos lateralmente o bíceps femoral, tá? Aonde ele vai ter uma ação de extensão do quadril e flexão do joelho, lá inferiormente. Observem,
Tá? Sentado em flexão de joelho, ele ainda pode permitir uma rotação lateral do joelho, né? Da perna, vamos dizer assim. Então você já sabe que o joelho, além de extensão e flexão, ele ainda permite ações de rotações medial e lateral, dependendo da angulação da articulação do joelho, normalmente em 90 graus ou próximo aos seus 90 graus. Nós temos aqui também o semitendinoso, né? Que também é uma musculatura isquiotibial, se prende lá no isquio, fazendo extensão do quadril, mas também faz a flexão do joelho, e nesse caso, por estar medialmente, ele promove uma rotação em flexão de joelho, uma rotação medial da perna. Tá? Sobre o patela, a Perdão, patela, a patela. a patela está localizada anteriormente. Ele é solto dentro do nosso joelho, ele flutua, porque a gente consegue jogar para um lado, para o outro. E geralmente, quando toma uma pancada ali, aí a gente pega, puxa, bota para o lugar. Tem como falar mais sobre isso? Claro, vou aproveitar e já vou começar a falar de articulação do joelho agora. Então, o que nós temos aqui, basicamente, né, vamos ignorar um pouquinho essa musculatura aqui, né, o semitendinoso. Lembrando que existe o semitendinoso ou semitendinacio também. Essa é a articulação do joelho. Né? Então, o que nós temos aí como composição do joelho? Nós temos a patela, como vocês falaram, tá? A patela é um sesamoide, né? Característica do sesamoide é um osso que está entre tendões. Então, ele se liga diretamente a tendões, nesse caso aí, aos tendões do quadríceps e ao tendão patelar, que vai ter a sua inserção lá na tuberosidade da tíbia, essa ponta mais acentuada, né, inferiormente à patela, né, e anterior à tíbia. Ali vai ter a ligação do tendão. Essa patela, ela basicamente ela vai ter a função de aumentar a vantagem mecânica de força da extensão de joelho. Ou seja, é como se você aumentasse o braço de força, o braço da alavanca de força no momento de extensão do joelho. Essa é a função principal da patela. Então, nós podemos fazer uma analogia da patela como se ela fosse uma roldana, né? Como se ela fosse um aparato que facilita a movimentação, né, de um mecanismo articular. Nesse caso, o joelho. Então, se eu retirar a patela daqui, então deixa eu tirar dessa imagem, deixa eu voltar aqui a uma imagem apenas de ossos. Se eu basicamente tirar a patela, mostrar apenas a patela a vocês, anteriormente, tá? Nós temos aqui várias fibras, né? Vários canalículos de inserção tendínea, mas se observarmos a parte de trás, observe que ela é uma parte com superfície articular. Então, ela se liga diretamente à articulação do joelho, tá? Então, vamos aqui voltar à imagem, né? E vou retirar aqui a patela da região. Observe que a patela ela vai ter ligação direta com a cavidade, com a parte articular, a superfície articular do joelho, lá no fêmur. Então, é no fêmur que você vai ter essa ação mecânica de deslizamento. A patela desliza sobre a região intercondilar do joelho. Em flexão, ela tem maior condição de contato, e em extensão, ela vai ao seu limite de contato, né? Tanto que essa parte aqui articular, anteriormente vista, é o limite de contato. Então, ela desliza diretamente sobre as regiões condilares, basicamente na sua área intercondilar, ou seja, entre os côndilos femorais, tá? Basicamente, a patela tem essa característica. Se nós fôssemos utilizar a visualização articular, nós vamos observar que a articulação do joelho ela é basicamente envolvida por cápsula articular, ok? Então, essa parte azulada toda aqui, ela é uma cápsula articular. E o que nós conseguimos observar é que a patela está ligada diretamente à cápsula articular. Então, ela tem contato intrínseco com a articulação do joelho. É a única parte que tem contato intrínseco com a articulação do joelho. É basicamente a parte
posterior da patela, aonde nós conseguimos observar superfície articular, tá? Então a patela ela se envolve com o joelho, né? A cápsula abraça a patela na sua parte média para a parte do joelho. Ela é totalmente móvel, permitindo então ações superiores, ações inferiores e ações laterais. Então isso justifica a grande flexibilidade da patela. A patela ela está basicamente ligada a um tendão, que é flexível. Então ela precisa acompanhar essa flexibilidade. Nesse caso aqui, ela vai facilitar a ação de extensão do joelho, né, na condição de força mecânica em relação à musculatura do quadríceps, basicamente. Certo? Então a patela ela é ligada diretamente à articulação do joelho, mas a parte externa ela está para fora da cápsula articular. Tudo bem? Ok. O que vai limitar as lateralizações desse joelho são justamente essas regiões amareladas, essa região amarelada de um lado, tem a região que pode ficar amarelada do outro lado também, que nós chamamos de retináculos, tá? Que são como se fossem ligamentos, né? Mas eles são oblíquos ou eles podem ser também transversos, que vão impedir o excesso desse deslocamento. Os excessos podem provocar luxações, tá? Então, as luxações podem ser uma frouxidão ligamentar desses retináculos que vão fazer com que essa patela se projete para fora da articulação de uma forma muito tensa e dolorosa, tá? É importante que isso fique claro. Agora, observando, né, a articulação do joelho, obviamente bem complexa, nós podemos observar que, além, né, dessa cápsula articular, ela vai apresentar também ligamentos. Ligamentos que vão impedir que esse joelho ele seja muito ele se flexione, ou melhor, ele se mova em planos diferentes, como por exemplo o plano frontal. Nós não podemos permitir que esse joelho ele se mova como se fosse uma abdução e uma adução. Nós temos que manter o joelho em posição que ele mantenha a sua flexão e a sua extensão de forma mais saudável. Para evitar também que haja um deslocamento anterior, né, do joelho, deixa eu retirar aqui algumas estruturas que estão atrapalhando a visualização. Nós temos ligamentos mais intrínsecos também. Assim como no quadril nós temos o ligamento redondo, no quadril nós temos o ligamento redondo, no joelho nós vamos ter um ligamento, ou seja, dois ligamentos, que nós chamamos de ligamentos cruzados. Então, deixa eu retirar algumas imagens aqui. Pra gente conseguir... O joelho não foge do quadril na questão da lesão por peso, não, né? Foge. Na verdade, eles estão bem associados, né? Ele não foge, ele vai sofrer lesão, até porque quanto mais inferior é a articulação, mais peso, mais sobrecarga ele vai sofrer, né? Desgaste também das cartilagens, né? Exatamente. E para piorar, o joelho ainda tem uma regiãozinha aqui, não sei se vocês conseguem observar, deixa eu ver se eu consigo... Amarela? Deixa eu saltar, deixa eu tentar tirar ela daqui. Não tá indo. Tá, vou tentar tirar o osso então daqui. Professor, Oi. depois você pode explicar pra gente como que ocorre aquela síndrome femoro-patelar? Síndrome femoro-patelar, normalmente chamada de condromalácia. Ela pode estar relacionada a um desgaste da patela e do fêmur. Isso vai causar alterações na superfície articular, tá? O que é um desgaste articular, naturalmente. Assim como as sobrecargas sobre a articulação do quadril e a sobrecarga nas articulações diretamente voltadas ao joelho. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem na síndrome femoropatelar. São os conjuntos de sinais e sintomas relacionados à patela e ao fêmur. Então, aqui, amarelo, nós temos um menisco, tá? Esse menisco é o lateral, e nós temos um menisco um pouco maior, que é o menisco medial. Eles estão ali, a função deles ali são três funções, na verdade, né?
os meniscos eles têm a função de amortecer os impactos, uma vez que eles já estão mais próximos da parte inferior, então a sobrecarga é maior, então eles estão ali para amortecer os impactos, tá? Outro limite é gerar um limite entre a movimentação, e uma outra função é justamente promover um aumento da sua congruência articular, ou seja, eles vão preencher a tíbia, que é um platô, então eles preenchem a tíbia formando uma concavidade, fazendo com que o côndilo possa ter maior superfície de contato e assim impedir que haja lesões nas regiões centrais desse platô tibial. E, obviamente, lesões na própria região femoral, nos côndilos femorais, tá? Então, basicamente, com a articulação do joelho, nós temos aqui movimentos de flexão e extensão, movimentos de rotação lateral, como eu fiz agora com o desenho, e movimentos de rotação medial, como eu fiz agora com uma imagem para vocês. Essas rotações elas só acontecem em flexão de joelho, porque vão necessitar das musculaturas isquiotibiais para gerar esse tipo de ação. Em amarelo aqui, eu coloquei o ligamento cruzado anterior. Esse ligamento cruzado anterior ele tem duas funções importantes. Primeira é evitar que haja um deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur, o que nós chamamos de gaveta anterior, como se você puxasse uma gaveta, né? E o ligamento posterior, no caso cruzado, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar o ligamento poplíteo. Vamos ver se nós conseguimos alcançar aqui o ligamento cruzado posterior. Vamos botar uma posição, deixa eu tirar o ligamento colateral daqui, medial. Deixa eu tirar esse outro tendão aqui no músculo. Então observem que, eu vou tirar também esse menisco, que nós já sabemos o que significa. Deixa eu tirar essas outras estruturas que estão aqui. Então tá aqui, pá. Tô tirando. Tá, vou tirar esse menisco também. Vou tirar essas bursas. Tá, então beleza. Deixa eu tirar esse ligamento aqui transverso do joelho. Esse ligamento transverso do joelho, só para vocês saberem, ele permite que haja ligação entre os meniscos, tá, gente? Tá aqui. Então, basicamente, nós temos o ligamento cruzado anterior, que impede a gaveta anterior do joelho, né, que o joelho se projete anteriormente em relação ao fêmur. E nós temos aqui, posteriormente, o ligamento cruzado. Deixa eu tirar esse outro daqui. O ligamento cruzado posterior. Então, ele está posteriormente, tá? Na região da tíbia, né? E nós conseguimos observar que as gavetas posteriores são impedidas por ele. Ou seja, digamos que o joelho ele deslize para trás. Significa, então, dizer que, nesse momento que ele desliza para trás, o ligamento posterior cruzado, ou o ligamento cruzado posterior, vai evitar essa ação. Se observarmos anteriormente, podemos perceber que ele também vai impedir as rotações mediais, tá? Normalmente, em jogos de futebol, o que nós temos em excesso são as rotações laterais, que são impedidas pelo ligamento cruzado anterior, esse aqui. Então é muito comum que os jogadores de futebol sofram lesões no ligamento cruzado anterior, esse amarelo aí que eu acabei de jogar para vocês. Uma vez que você tem essa lesão, é muito mais fácil de você gerar rotação lateral, né? Quando você pisa na grama, por exemplo, e joga seu corpo para fora, no caso, para o outro lado, e mantém a sua perna travada ali, você força muito esse ligamento, fazendo com que haja uma rotação excessiva e você dilacere esse tendão, sofrendo então uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Então aí está o mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior, que é importante para vocês saberem, uma vez que dentro do esporte, os mecanismos, né, de ação articulares, de ação articular, permitem que vocês desenvolvam estudos a respeito disso, permitindo assim um fortalecimento muscular, né, no caso, para impedir que esse ligamento seja muito bem exigido. Você pode exigir mais dos tendões e dos músculos, que são mais ativos, impedindo essas lesões articulares. Basicamente, eu falei um pouco, né, sobre essas articulações. Talvez sobre algumas dúvidas que vocês tenham em relação ao joelho.
Mas se por acaso não foi tudo, vocês me avisem que eu tento mostrar um pouco mais dele para vocês. Ok? Ok. Então, a princípio, nós estamos ao fim, né, dessa aula, né? Faltando 5 minutos. Se não já acabou, nem sei. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta para eu responder. Pô, Jéssica, obrigado aí, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pelo feedback. Rosane. Carlos, por que após uns 10 anos de cirurgia de LCA, não conseguia mais fazer o deslocamento lateral no vôlei? Rosana, você tem condições de abrir seu microfone para falar comigo? Tem, pronto. Opa, me explica melhor essa situação. Eu fiz a cirurgia em 2000. Eu rompi jogando futebol, brincadeira de faculdade. Na época, eu sempre fui mais ativa. Jogava bastante vôlei. E com o tempo eu tive que parar porque o deslocamento lateral na quadra estava me incomodando, doía muito. Aham. Aí eu tive que parar com o vôlei. Mas, assim, depois eu continuei correndo, andando de bicicleta, mas o vôlei eu parei. Ok, vamos lá. Então você fez a cirurgia e, obviamente, depois ao tentar voltar ao vôlei, você teve alguma dificuldade por conta das dores. O que acontece é o seguinte, Rosane. Após a cirurgia, né, normalmente ela é feita com uma rafia, né, uma costura no ligamento. Normalmente se retira tendões de outras áreas para fazer ali um enxerto para promover uma facilitação. Só que como toda cirurgia, a gente tem que entender que essa cirurgia ela é uma lesão controlada. Então, há um corte que você faça na pele, né, mesmo que seja cirúrgico, ela é uma lesão controlada. E por ser uma lesão controlada, ela precisa de uma cicatrização, ela precisa de uma propiciação de cicatrização. Essa cicatrização, ela pode acontecer de forma natural, e isso vai envolver tecidos que não comportem as características originais do tecido do ligamento, por exemplo, os fibroblastos, né, que são excelentes para fazer cicatrização, mas são terríveis para promover elasticidade e resistência, né, a resistência ligada à elasticidade. Então, após essa cirurgia, o certo a se fazer seria um pós-operatório, né, um tratamento pós-operatório, um treinamento em cima dessa cirurgia pós-operatória, para que você entrasse em campo novamente sem sentir as dores. Mas o fato de você possivelmente realizar essa cirurgia, né, se recuperar dessa cirurgia e não gerar um treinamento que transformasse esses fibroblastos, desfizesse essa fibrose, pode ter ocasionado uma fibrose que se manteve por um grande tempo, e como toda fibrose, ela gera dor, porque ela está sendo desfeita durante as atividades que você faz. Então, essa dor ela vai perdurar até o momento em que todo o seu tecido ligamentar já fique mais próximo do original. Então, é normal você sentir essa dor. Mas foi muito tempo que você teve para você trabalhar em cima dessa ação. Tô certo, Rosane? Não, tá. Então, Depois eu fiz 6 meses de recuperação, fisioterapia, musculação, voltei a praticar todos os esportes que eu praticava na época, mas com o tempo, depois de 4 anos da cirurgia, eu tive que tirar um pedaço do menisco, porque tinha um pedaço, parece que estava solto, entrava na articulação e para eu esticar a perna, eu precisava de alguém puxar meu pé. Bloqueava a sua articulação. Isso. Na verdade, você é uma atleta. Então, como todo atleta, você ultrapassa a sua condição
física, fisiológica, vamos dizer assim. Então é natural que você tenha essas lesões. Então, é possível que essas dores estejam ocorrendo, já que você mencionou aí o menisco, é possível que você esteja sofrendo outras dores que não as dores do ligamento cruzado anterior, como você relatou. Né? Você é um atleta, então, por ser um atleta, o seu desgaste é muito mais intenso. Então, o seu trabalho de recuperação tem que ser muito mais intenso, tem que ser mais intensivista do que um paciente normal que não seja um atleta. Você me entende? Que, na verdade, você não está tendo essa dor por conta do ligamento cruzado anterior, mas sim por outros motivos? Faz sentido. Então, é basicamente isso. Obrigada. Beleza? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar por aqui a gravação e também a aula, porque eu acredito que vocês tenham aula após mim, né? Então,